E aí, amantes da edição, como vocês estão? Aqui é a Eve. Bom, gente, eu não sei vocês, mas por muitas vezes eu já finalizei o meu dia de trabalho e eu fui lá, tomei um banho, deitei para assistir uma série ou deitei para ler um livro e meu olho estava super irritado, eu estava com dor de cabeça ou ficava só coçando o meu olho, não parava de me incomodar. Isso era muito chato. Não sei se vocês já passaram por isso. O nosso trabalho como editores de imagem, ele exige muito do nosso olho. A gente trabalha o tempo todo com luz, né? A gente trabalha o tempo todo com cor, com detalhes. A gente tem que estar sempre muito atento a isso. E para quem não é perfeccionista como eu, que cuida de todos os detalhezinhos na imagem, o forçar o olho, né? Ele tem um sentido ainda mais forte. E como eu imagino que não sou só eu que passou já ou passa por essa coisa chata de ter essa irritação no olho, essa dor de cabeça por ficar o dia inteiro no computador, eu vim compartilhar com vocês algumas dicas e alguns cuidados do nosso dia a dia mesmo que a gente pode ter para evitar, né, para poupar um pouquinho o nosso olho desse cansaço e desse esforço que ele tem que fazer para trabalhar. Então bora pro vídeo que eu vou passar umas diquinhas para vocês. Luz ambiente. A primeira dica que eu tenho para vocês é cuidem com a quantia de luz que tem no ambiente onde vocês estão trabalhando. Antes da Color Place, eu já trabalhava como fotógrafa há alguns anos e o local onde a gente trabalhava era muito bonito, onde eu trabalhava, no caso, né, era muito lindo, muito iluminado. Mas o nosso monitor, o monitor onde eu ficava para editar, ele ficava bem de frente, bem pertinho de uma janela que entrava muita luz e eu ficava bem no meio daquilo. Então tava eu aqui, o monitor na frente e a luz bem forte entrando logo atrás. Eu não percebia, né? Na época eu tinha muita dor de cabeça, tanto que eu fui consultar por conta disso. Eu tinha bastante irritação no olho, eu não sabia do que podia ser. E aí depois eu fui me tocar que era justamente porque eu forçava muito o meu olho, né, para conseguir enxergar o monitor, conseguir ver todos os detalhes enquanto eu editava as fotos. E eu só fui me tocar disso justamente depois, né, estudando um pouquinho mais, pensando o que poderia ser que estava causando essa irritação. Hoje em dia, eu particularmente, eu não gosto de editar, né, de trabalhar no computador no 100% escuro, totalmente escuro e só a luz do monitor no meu rosto. Eu não curto muito isso. Eu gosto sempre de deixar ou uma luz ligadinha lá fora no corredor, ou se não, durante o dia, né, eu fecho a cortina, mas eu deixo um pouquinho de luz entrando, porque esse contraste muito forte, né, do monitor para a parede ou do monitor para o quarto totalmente escuro, acaba me incomodando, acaba forçando muito o meu olho. E hoje o que eu faço então é ou deixar a luz do corredor lá fora ligada, ou se não, o que eu mais utilizo mesmo é um LED. E essa é a segunda dica que eu tenho para vocês. Quando a gente edita no escuro total, né, o monitor ele tá sempre em um contraste muito intenso com o ambiente. Isso acaba forçando muito a nossa visão. O LED basicamente ele serve para fazer um degradê da luz do monitor para o ambiente que a gente vai estar. No meu caso aqui, o LED ele está fixado atrás do monitor, então ele está direto para a parede que é branca e serve justamente para fazer esse degradê e não forçar tanto o nosso olhar com esse contraste intenso entre o monitor e o ambiente totalmente escuro. O ideal seria um LED com a temperatura em Kelvin de 4500, mas como eu sei, né, que é difícil medir isso, quem não tem, enfim, como medir, tentem procurar em uma loja de eletrônico, enfim, um LED o mais branco o possível, porque acontece, muitas vezes vendem um LED branco, aquelas fitas de LED, e o branco que é para ser, na verdade, puxa mais para um ciano ou se não mais para um amarelo do que realmente para o branco. Então, antes de comprar, peçam para testar e vejam um que é o mais branco possível para ser realmente neutro naquele ambiente, tá? Senão isso pode acabar confundindo o teu olhar com a luz, né? Enfim, a cor lá na hora de editar. Pode confundir o balanço de branco do teu olho. A terceira dica é cuidar com a pintura do ambiente que vocês trabalham, tá? Procurem por cores neutras. Se vocês, como eu, curtem, né, uma corzinha, gostam de uma parede colorida como a minha aqui atrás, podem fazer tranquilo, mas
tentem deixar pelo menos a parede que está de frente para você e para o teu monitor com uma cor totalmente neutra. O que acontece? Quando a gente pinta a parede colorida, quando a gente trabalha, né, de frente ou no meio de um ambiente muito colorido, essas cores elas acabam competindo muito com o nosso olho, afinal tudo é luz, e isso vai modificar a maneira como a gente vai ver as cores, como a gente vai ver o branco lá no nosso monitor, no nosso computador enquanto a gente edita. E como nós trabalhamos muito com cor, muito com fotos, imagens, é extremamente importante a gente ver de fato a cor como ela é, sem muitas interferências ao nosso redor. Então, uma cor, né, indicada seria o chamado cinza 18%. Se você pesquisar, você vai achar, né, ele é um tom de cinza. Ou se não, se você não tiver, assim como eu, a parede aqui de casa ela é totalmente branca. Então, branco ou um cinza já é o suficiente, já ajuda muito a não existir essa competição, né, da cor com o nosso olho e com o nosso monitor, tá bom? A próxima dica é cuidar com o monitor que você utiliza para trabalhar. Se você trabalha todos os dias, o dia todo, né, na frente dessa tela, na frente do monitor, você precisa ter um monitor minimamente calibrado, porque você está falando, né, da tua saúde em primeiro lugar, da saúde dos teus olhos, e ficar exposto a um monitor que não é bem calibrado, a um monitor ruim, faz mal pra gente. E querendo ou não, é nossa saúde e é uma das nossas principais ferramentas de trabalho, o nosso olho. E quando eu falo em investir em monitor, não tô falando de um super monitor, tá, gente? Afinal, né, enfim, com os preços que estão hoje tá complicado, mas uma linha que eu indico, que é a que eu e o Luiz a gente utiliza, é a linha Ultra Sharp da Dell. Essa linha é muito interessante porque ela já vem bem calibrada, principalmente para quem trabalha com edição de imagens, uma calibração show. E o que eu utilizo é o Ultra Sharp 2419H, super me atende, calibração super boa. E se a gente for fazer uma pesquisa, né, de valores, enfim, do mercado, que hoje, né, tá complicado comprar produto eletrônico, se a gente for pesquisar, ainda se manteve o preço, pelo menos dessa linha, tá legal. Então deem uma olhadinha, pesquisem por aí a linha Ultra Sharp da Dell e, claro, outra se vocês quiserem. Mas priorizem, gente, um monitor calibrado, um monitor legal, porque é a saúde do teu olho, a saúde do nosso olho, assim como de qualquer outro órgão nosso, é super importante. Então, cuidem. A próxima dica é uma coisa que às vezes a gente deixa de lado, a gente não cuida, é importante cuidar, que é fazer pequenas pausas. Lembrem de fazer pequenas pausas, se precisar até coloquem despertar o celular. Eu faço isso de vez em quando. Fazer pequenas pausas entre, né, o nosso dia de trabalho é extremamente importante. Às vezes a gente fica muito tempo, né, exposto àquela mesma imagem e a nossa temperatura de branco, a temperatura de branco do nosso olho começa a mudar. A gente vê cores diferentes, a gente começa a enxergar de uma maneira diferente. Vocês podem até testar, não sei se já aconteceu com vocês, mas já me aconteceu sim de ficar muito tempo no computador, sair um tempinho, alguns minutinhos, voltar e falar, cara, como é que eu não vi que esse branco aqui tá muito azulado? Como é que eu não vi que esse vermelho aqui tá muito puxado para um laranja? Enfim, a gente começa a enxergar diferente porque a temperatura de branco do nosso olho muda. Então façam pausas. Eu vi um dia que um oftalmologista ele falou sobre uma técnica 20-20, que é a cada 20 minutos de trabalho, 20 segundos de descanso com o olho fechado. Não precisa ser essa técnica, né? Mas tentem fazer pausas, vão, enfim, sei lá, deem uma pausa depois de uma meia hora, vão um minuto lá fora respirar. Enfim, façam pequenas pausas, pelo menos dentro de uma hora, façam 2 pequenas pausas para descansar um pouco o teu olho e fazer ele voltar 100% depois para o trampo. E a última dica, gente, mas não menos importante, é procurem um profissional, procurem um oftalmo. Se vocês estão com muita dor de cabeça, com muita irritabilidade no olho, não sabem o que é, já tentaram de tudo, enfim, não deixem de procurar um profissional. Eles vão saber o que fazer. Às vezes você está precisando utilizar um óculos, nem que seja um óculos para descanso, que não tem muito grau, às vezes já ajuda, eu pelo menos utilizo para trabalho.
E tomem cuidado também, né? Conversem com o profissional, né? Falem que vocês trabalham com edição de imagens, eles vão saber melhor lente. A gente tem que cuidar porque tem algumas lentes que tem uma película verde, uma película azul, que acaba interferindo na maneira como a gente vai enxergar a cor. Hoje existem, enfim, eu não sou profissional, tô falando do que eu sei, né? Mas eu não sou profissional, um profissional vai saber explicar para vocês. Hoje existem também lentes anti-reflexo que ajudam um pouco, né, a dar uma barreira, digamos assim, para o reflexo intenso do monitor para o olho, enfim. Existem diversas opções, procurem um profissional se vocês não estiverem bem, se vocês sentirem que essa dor de cabeça, que essa irritação não é normal, não deixem de procurar um profissional. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. São algumas dicas que depois que eu apliquei, né, enfim, no meu dia a dia, começou a melhorar bastante. Como eu comentei no início, quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia nada disso, então eu vivia com dor de cabeça e hoje em dia já melhorou bastante. Elas não são frequentes, acontece lá de vez em quando. E enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer coisa podem deixar nos comentários, qualquer dúvida, enfim, sugestão. E é isso aí, gente. Um beijo e até a próxima semana.